Olá, me chamo Bruno Cis, sou desenvolvedor full stack do grupo Ecometric. É um projeto para Global Solution e eu vou falar um pouquinho da entrega de DevOps. A API do Ecometric é feita em Java Spring Boot, de back-end, e esse é o projeto que a gente vai colocar para rodar em nuvem, para compilar as entregas e os requisitos da entrega de DevOps da Global Solution. Esse projeto ele já está rodando local em container, e a ideia é a gente fazer ele rodar na Azure agora, por CDC aí, né, passar por uma esteira, fazer um pipeline dele e fazer as configurações necessárias para que ele rode em nuvem, né? O deploy dele seja feito em nuvem. O primeiro ponto é que a gente precisa criar duas coisas antes de configurar nossa pipeline e nosso release, que foi criar um database e foi criar um web app. Os dois já foram criados e configurados. A gente vai entrar aqui logo menos para poder testar as tabelas, assim como também a gente já criou o web app com algumas configurações que são coerentes com a aplicação que a gente vai deployar. Feito o resource group, feito o web app e também o banco de dados, aí a gente vai para a parte de configuração da pipeline. O primeiro ponto foi importar o repositório para dentro do Azure DevOps. Esse repositório aqui está no GitHub. E aqui a gente fez algumas configurações necessárias para que ele pudesse rodar na pipeline, né? As mais importantes, vale citar, a gente precisou configurar as strings, né, e as variáveis relacionadas ao banco de dados que a gente construiu aqui na Azure, assim como algumas outras variáveis com informações sensíveis que não estão no deploy do GitHub, mas estão aqui dentro do repositório na Azure, que é para rodar a inteligência artificial, né, que é a API da OpenAI, assim como questões de segurança, de testar usuários com validação ou não, né, e com liberações diferentes, né. O ponto importante aqui, a gente vai até fazer um edit para dar um commit novo, são esses dois arquivos que ficam dentro da pasta resource, db e migration, que um deles é o arquivo que tem um script para criar as tabelas do nosso projeto na ordem certa. Isso aqui está completamente já organizado. E um outro arquivo chamado teste de scripts, que é para a gente poder testar é, algumas funcionalidades de CRUD no nosso banco de dados aqui na nuvem, né? Feito isso, eu vou dar um edit aqui só com teste 1. Quando eu comito, a pipeline já vai começar a atualizar. A gente vira aqui, ó, ela já está abrindo. A gente pode acompanhar o build dela. Isso leva alguns segundos e enquanto isso, a gente pode também só ver algumas coisas de configuração. Ela foi configurada em Maven. Tem a publicação do artefato aqui configurada adequadamente, né, como Azure Pipelines. Aqui todas as informações de variáveis e triggers que a gente fez para configurar, para trigar com o repositório lá no GitHub, né? E aqui a gente consegue acompanhar o build dela mais de perto. Isso leva alguns segundos e essa parte do vídeo eu vou dar uma acelerada. Aqui nosso projeto consta como buildado. Então, a pipeline rodando, a gente vai dar uma conferida no release. Aqui a gente vê um histórico de releases que foram testados antes da gente fazer o vídeo, alguns que deram certo e outros que falharam. E aqui a gente também consegue acompanhar o build do release, né? Aqui é uma outra parte do vídeo que também eu vou acelerar para a gente não perder tempo. O release deu como sucesso. Tendo isso feito, a gente pode voltar aqui para o nosso Microsoft Azure e testar algumas coisas, né? A primeira de todas, eu acho que a gente precisa ver se a aplicação está abrindo agora já no default domain, que ela aparece como sucesso e a gente pode testar ela. Aqui, quando a gente vem em Web Service, a gente pode testar nosso default domain. Abrindo ele, a gente pode testar um pouquinho da nossa aplicação antes de tentar fazer um CRUD no banco de dados na Azure. A gente pode ver a autenticação de um usuário que não é cadastrado. E aqui eu já vou testar um usuário que está cadastrado com privilégios de administrador, para testar um pouco mais a aplicação e mostrar alguns dos endpoints. A primeira tela que a gente é direcionada à inteligência artificial, que é treinada para responder somente coisas relacionadas ao consumo de economia energética, né? Então, se a gente perguntar qualquer coisa relacionada a isso,
ela vai responder e conversar com a gente com coisas relacionadas ao tema da nossa Global Solution. Se a gente tentar falar sobre qualquer outro tipo de assunto, ela é configurada para não responder e a gente pode testar isso. Seria de saber sobre futebol, por exemplo. Ela automaticamente ela já dá a resposta aqui. Posso ajudar apenas com um assunto sobre economia energética. Então mostra que a IA também está bem configurada na aplicação. Aqui ela já está rodando, né, no endpoint, no domain da Azure. Aqui a gente pode testar, por exemplo, /docs para acessar a documentação da aplicação, das classes, tabelas e etc., que é o que a gente vai testar no banco de dados na Azure daqui a pouquinho. Documentação carregou aqui, então a gente vê todas as classes criadas, todo o CRUD que pode ser testado, né? Aí podemos acessar outros endpoints aqui, por exemplo, com projetos, e ele tem acesso às tabelas dos bancos de dados e ao que já está cadastrado, né? Então aqui a gente pode agora ir no nosso banco de dados testar a persistência, né, do que está sendo feito. Aqui a gente tem que entrar com as credenciais que serão passadas para os responsáveis testarem. Aqui a gente já vê as tabelas criadas, né? Isso foi utilizado um script, né, como eu mostrei aqui no Repos, até reforçar essa questão que é imprescindível para que quando for fazer o teste nas tabelas, o CRUD, seja criadas as tabelas na sequência correta. E aqui está esse arquivo V1 criar tabelas iniciais com a ordem adequada. Esse outro arquivo, alguns testes que eu já fiz lá, mas que a gente pode refazê-los, né? Então, por exemplo, a gente pode testar um insert. Provavelmente acho que ele vai dar um erro porque já está aqui. Algumas coisas já foram cadastradas, né? E eu já tinha criado na tabela projetos 5 itens, né? Então com o ID de 1 a 5, eu vou criar mais 5 com o ID de 6 a 10 agora. Para evitar algum erro de conflito, né? Aqui. Opa, o 6 já existe, vamos tirar ele daqui. Acho que agora vai. Criamos 4 itens, né? Inserimos 4 itens na nossa tabela de dados. Se a gente quiser ver esses itens, a gente pode dar um select geralzão. Ter acesso a todos os itens da nossa tabela. Assim como a gente pode procurar algum item com ID específico, né? Aqui a gente consegue puxar pelo ID. 3, 9. A gente pode testar um update. A gente muda o script aqui, vou mudar isso aqui no projeto com ID 8. E a gente dá um select no 8 aqui. Ó. Primeiro a gente puxa ele aqui, dá um update com sucesso e a gente verifica ele aqui, ele atualizado. E por fim a gente pode fazer um delete para fechar todos os itens do CRUD. Aqui eu vou tirar isso para a gente olhar geral. A gente dá um delete no projeto com ID 8 também. Deletou, a gente dá uma olhada na tabela como um todo agora. E você vai ver que o item de número 8 já não consta mais. Então a gente está com uma aplicação que foi feita com o repositório do GitHub, que foi upada no Repos. Está comitando e toda vez que a gente comita, faz uma nova chamada, ela começa a fazer a atualização do pipeline que foi configurado. E assim que o pipeline ele valida, com sucesso, ele também start o release. O release dando OK, a gente consegue acessar tanto o nosso banco de dados para testar o CRUD, quanto a gente consegue acessar nossa aplicação no web app. Esse aqui é o projeto Ecometric. Essa foi a entrega de DevOps para Global Solution, o último semestre de análise e desenvolvimento de sistemas da FIAP. Agradeço a atenção de todos.